Apocalipse, capítulo 22. Uma escritura conhecida. Nós temos os 7 selos em português da Voz de Deus, né? Vocês aproveitam. Mas quem não pegou, depois pode pegar ali no escritório, na livraria. Apocalipse 22, verso 17, aliás, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Pai Celestial, abençoa em nossos corações e nossas vidas a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Deus sempre foi e é perfeito. Vamos falar sobre a última parte de Deus. O irmão Brana disse que Deus não é completo, não é perfeito sem você. Então, nós vemos aquela criação natural de Deus ali em Gênesis, que Satanás odeia 2 livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Em Apocalipse nós vemos uma nova criação. Nós vemos a nova criação de Deus. Sua nova criação dentro de 7 eras da igreja. A última parte da sua criação estaria na última era da igreja. 7 é a perfeição. 7 é perfeito. Em Lutero ele não estava perfeito. Em Columba ele não estava perfeito. Em Columba nós vemos o tempo dos martírios, da perseguição, mais de 1000 anos de perseguição.
E no Wesley também ele não estava perfeito, apesar de ser um tempo de santificação, de limpeza. A sua perfeição vem na última era. Nós vemos em Gênesis capítulo 1 que havia trevas sobre a face do abismo. E no primeiro dia que Deus criou, ele disse: haja luz. E houve luz. Na última era, nós também encontramos ali as trevas que cobriam a terra, que cobria a igreja, que envolveu a igreja. Então teve que manifestar a luz. Então a luz apareceu. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João capítulo 8, versículo 12. Então, como é ensinado pelo irmão Brana, nós vemos essa nova criação. Nós vemos que quando Jesus começou o seu ministério, sua primeira doutrina foi a nova criação. Ele falou com um homem apenas, Nicodemos. Nicodemos procurou ele à noite. Nicodemos foi ter com Jesus, porque ele viu os milagres, aquelas obras tremendas que eles nunca tinham visto ali. Jesus trouxe a doutrina para ele, a necessidade de nascer outra vez. E ele ainda disse ainda: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O irmão Branham vem e diz assim, que ver é entender. E ele disse: como é que pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe, nascer pela segunda vez? Jesus disse: mas tu, sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas. Ele era um mestre em Israel, um homem respeitado juntamente com Gamaliel e outros. Sendo mestre em Israel, não compreende isso. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água, aí nós vemos a água novamente aqui. Nós vemos a água em Gênesis e vemos novamente a água aqui. A palavra do Espírito. Porque para haver um nascimento tem que ter dois, um macho e uma fêmea. A palavra é a parte feminina, o Espírito é o masculino. Ele tinha que se acasalar, se juntar, casar, para haver um nascimento. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora nem é ver mais, é entrar. A última parte, Deus não estava completo. Deus ainda não estava perfeito. Falar isso, Deus é perfeito, mas ele não estava perfeito ainda na sua criação. Porque a primeira criação de Deus foi arruinada. Essa aqui é a última criação. E ainda não estava perfeito. Aquela que ia casar-se com ele caiu em Nicéia. Não pôde trazer os seus filhos. Ela trouxe filhos denominacionais. Tinha que vir uma noiva nesse último dia. Como diz a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 184, que a do último dia foi feita para não cair.
feita, né? Foi criada. Aí nós começamos a ver a sua nova criação, a perfeição. Aí nós lembramos de Adão, aquele homem que Deus criou para governar sobre a sua criação, para dominar sobre a sua criação, para reinar sobre a sua criação, e a sua companheira Cara. E por ele receber ela, ele foi expulso do jardim. Então agora Deus parte para a sua nova criação. Agora nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Então quer dizer que a nova criação de Deus já existia. Porque essa aqui foi a sombra. Ah, mas houve a queda. Sim, lá em Niceia. Aquela noiva ali era tipo de Eva. Jesus era um tipo de Adão. Adão era o tipo de Cristo. Eva era o tipo daquela esposa que caiu, aquela noiva, que Paulo disse que temia que isso ia acontecer. Ele, como profeta, ele sabia que aquilo ia acontecer, que não ia dar o casamento. Mas quando chega nesse último dia, é a última pecinha que estava faltando na construção, na criação, a última pecinha nesse corpo. Deus sem você não é Deus, porque você é parte dele. Então ele tinha que encontrar você. Será que era eu? Será que era você? Não, era o sétimo. Porque o descanso vem no sétimo dia. O Espírito Santo é o descanso. Teve que vir nesse último dia. E o mensageiro sempre vem no final da era. A nova criação de Deus em 7 eras e foi revelada em 7 selos. É o que nós temos hoje aqui. Um livro que precisa ser revelado para você. Porque senão será só um livro. Aqui está toda a Bíblia aberta, revelada. Mas é aquele a quem o Filho quiser revelar. Não é revelado a todos, todos podem ler esse livro. O Papa lê esse livro, os pastores lêem esse livro. Para muitos é enfadonho, porque Apocalipse é o livro da noiva. O que são os 7 selos? Nós recebemos um livro. Vamos falar um pouquinho. O que são os 7 selos? Nós temos aqui 7 selos. Mas o que são eles? Muita gente poderia estar aprendendo isso nessa manhã, antes de pegar esse livro para ler. O que são os 7 selos? É uma pergunta. Foram revelados 7 selos.
que é a terceira puxada. Agora, nós recebemos um livro e podemos falar sobre ele. Porque antes de nós recebermos esse livro, esse aqui, claro, nós já tivemos a tradução aqui no Brasil dos 7 selos. Antes de recebermos esse da voz de Deus, nós já tínhamos sido ensinados sobre ele. Deus já nos mostrou o que era esse livro, a revelação desse livro. Nascer do Sol 202. Nascer do Sol foi pregado em 65, 18 de abril. Recordem o poder vivificador. Observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso, eles não sabiam o que era. A igreja não sabia o que era. O mundo científico não sabia o que era, mas testificou. Tirou a fotografia. O povo da primeira e segunda etapa não sabia o que era. Disseram que era nuvem de 7 anjos, vindicando o ministério do irmão Branham. Já tinha sido vindicado na coluna de fogo em Houston, Texas. Já tinha sido vindicado lá no Rio Ohio. Ele disse: esse sinal não vem para mim, vem para vocês. Vem para vocês que são incrédulos. Eu creio. E nem eles, até hoje, não puderam ver isto. Não sabem o que são. Até o irmão Branham teve que fazer algumas correções. Quando esses selos foram abertos, nós vamos mostrar mais adiante aqui. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, nós, os que estávamos vendo da maneira correta, é como ele falando da nuvem aqui, ó. Certo dia, virando para a direita, olhando ali, estava Jesus Cristo. Não era só a nuvem de 7 anjos, não. Era Jesus Cristo. Tão perfeito quanto Hoffman o retratou, o desenhou. Encontra-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Ele disse: era ele, coroado por 7 anjos. Ele é o princípio da criação de Deus. Ali estava a nova criação, a perfeição. Ali, lá na terra estava seu Adão. Lá na terra estava o homem perfeito, que ele livrou ele do cigarro, da bebida, das mulheres, do adultério. E ele desce e materializa-se nele. A nova criação. 7.
privilégio de ter esse livro na mão hoje e sabermos o que é que nós temos nas mãos. Nós podemos fazer uma leitura dele, eu já li para a igreja, eu vejo tudo. Não saber nada. Na leitura, você não aproveita 80%. Por isso você tem que ler várias vezes. Ouvindo, você aproveita mais. Mas lendo, você aproveita pouco. Há pessoas que têm dificuldade na leitura. Mas ouvindo o quíntuplo, ouvindo Apocalipse 10, 8 a 11, logo você aproveita 100%. Você vai lendo aquilo que você já ouviu. Vimos que era nosso Senhor. Quando nós vimos, quando nós olhamos da maneira correta, vimos que era nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele desce e esconde. Aí ele deixa o céu de cima e desce para o céu de baixo. Esconde. E vem e diz assim: o poderoso, desvelar de Deus, o poderoso conquistador está aqui. Vem ele e disse assim, quando aquele homem apareceu a Josué, lá em Jericó, eu estava ali. Quando George Washington ficou a noite toda no meio do gelo, orando, ele disse, eu estava ali. Eu não sou somente a honra, a vitória da minha nação, eu também levo as vergonhas da minha nação. Quando Deus falou com Moisés na sarça, eu estava lá. Quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, ele disse, eu estava ali. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, eu estava ali, eu estava morrendo com ele. Quando Paulo levantou no Areópago, lá em Atenas, eu também estava ali pregando com ele. Quando ele ressuscitou, ao terceiro dia eu ressuscitei com ele. Por isso ele disse ao irmão Roy, que já partiu, irmão Roy contando para ele, o irmão falecido irmão Martim estava me contando isso, quando ele estava vivo, que aquela bala de canhão explodiu entre eles ali, e matou todos. E ele disse, irmão Brana, e um ser de branco ali, na Segunda Guerra Mundial, me pegou pela mão e me levantou. Estava todo arrebentado. Um Roy é aquele que a esposa também o deixou. Veio todo arrebentado da guerra. Ele disse, eu vi quando um ser de branco me levantou. O irmão Brana disse, eu me lembro. Aí quando você pega a mensagem, ele diz, eu estava ali. Quando eles levantaram a bandeira, lá na América, eu estava lá. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, eu estava ali também pregando. Quando Martinho Lutero protestou contra o catolicismo, eu estava ali. Eu não estava brincando, não. Eu estava com aquele filho de Israel, quando eles estavam indo em direção à terra prometida.
ele já não chamava Jesus, não. Ele já subiu com o nome da vitória. Ele já subiu com um novo nome. Por isso ele disse, foi ele quem abriu esses selos. Com o nome de Jesus ele morreu, mas com o nome de Brana ele abriu esses selos. Ele é esses selos. Está a sua nova criação. Ele é esses selos. Vocês têm que entender que ele não é papel. Ele era a última parte. Deus não estava completo. Deus não estava perfeito. Ah, mas quando o último entrar, vai dar o rápido. Já entrou. Não, mas o último, de repente está na África. Não. Está na América mesmo. Quando o último entrar. Não, mas e nós estávamos no último. Todos nós no natural não estávamos em Adão? Nós não estávamos no nosso pai? Através do casamento foi manifestado. Espiritualmente nós estávamos nele. Nós estávamos em Brana. Nós não estávamos no sangue de Charlie. Nós estávamos no sangue de Deus. Não é o sangue de Charlie Brana, não. Nós estávamos em Brana, que recebeu um novo nome. Ele é esses selos. Agora, foi necessário alguém ter comido o livro. Senão nós não podíamos falar nessa manhã sobre ele. Nós íamos fazer só leitura. Trazer as mensagens evangelísticas. E outra leitura. Antes de chegar as mensagens, os selos, as eras, João já tinha comido o livro. Já estava reprofetizando. Hoje você pega, você agradece a voz de Deus, o irmão José, por mandar esses livros tão bonitos, tão tremendo, que você vai lendo e você vai compreendendo, porque Filipe está te explicando ali, João está te explicando ele. Foi o que o louco disse, como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Está entendendo o que está lendo? Ele disse, não. Atos capítulo 8, verso 30. Entendes o que lê? Filipe correndo lá do carro, entendes? Não. Como é que eu posso entender se alguém não me ensina? O povo estava lendo a Bíblia e não entendia. Teve que vir Brana, Jesus Cristo mesmo, para explicar essa Bíblia, para fazer ela funcionar, para mostrar como é que ela funcionou nos dias de Jesus Cristo, lá na Palestina. Aí ele deixa a Bíblia aberta. A escritura que estava na parede, que aquela mão escreveu, todo mundo lia. Mas precisava da interpretação, e era só um profeta. Todo mundo lia e dava o seu parecer. Vieram os bispos, os cardeais, e Belsazar estava ali, tremendo, com medo. Parou a festa, parou o rock and roll, parou tudo. Gente, eu não quero saber o que diz a internet, que o bispo fulano de tal diz, que o Papa diz, não. Para mim é o que disse Brana.
fulano. Eu quero saber o que disse o profeta. Quer saber o que ele disse? Se você vai pelo que o mundo diz, pelo que a internet fala, pelo que a televisão fala, você está perdido. Porque João não comeu a internet, não comeu a TV. Ele comeu o livrinho. Ele não comeu o livro da história do Brasil, da América. Não, foi o livrinho aberto. Isso aqui, ó. Que são selos. Ao nascer do sol 202 é Cristo. Os selos é Cristo. O que é selo? É um assunto concluído. Carta selada, mas agora foi rompida. Foi quebrado. Foi aberto. Antes desse sétimo selo, estava fechado. Fechado. Nombrando disse, ele não foi revelado, não. Não podia ser mesmo. Tinha que ter alguém para comer o livro. Teve que ter alguém para abrir esse sétimo selo. Teve que haver alguém para abrir, para mostrar e dizer sim, o sétimo selo está revelado. Escondeu-se no homem chamado William Branham. Ele era esse sétimo selo. Paulo era o primeiro selo. Irineu era o segundo. Martim era o terceiro. Columba era o quarto. Lutero era o quinto. Mas o quinto selo não é para os judeus? Mas cada mensageiro manifestou um dos selos. E esses 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Cada mensageiro foi um selo. O selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro de cada era. Só que na era de Paulo, primeira era, primeiro selo, ele estava em Paulo. Os que creram na mensagem de Paulo foram selados naquele dia, com a sua mensagem. Agora, os que creram na mensagem de William Branham são selados hoje, com a sua mensagem. Para ser selado não é que você mandava um montão de livros do irmão Branham, eu sou da mensagem. Não. Você tem que sentir o amargo do livro. Você tem que representar ele em tudo. Porque os filhos das trevas do mundo representam o diabo. Ele serve a ele. A coisa não é fácil, não, né? Senhores, esse tempo 206. A gente não traz tudo no culto. Sobre o selo. Eu estou lendo, mais uma vez. Eu já li esse livro, como eu disse para vocês, em espanhol, vindo da voz de Deus, muitas vezes. Já li em português também muitas vezes. Eu vou ler esse aqui, porque esse aqui a gramática está muito boa. Eu já estou aqui em Deus na Simplicidade. Mas os parágrafos é o mesmo, dos de Goiânia. Não vai se perder. Esse aí já veio. Porque quando lançaram a última edição de Goiânia, os parágrafos já não batiam com a segunda edição.
O pastor Osmar já tinha que usar a tradução antiga, porque o pessoal tinha a tradução antiga. Agora veja bem, eles lançaram este. Quer dizer, Goiânia lançou, traduziu aquele que estava no inglês mesmo, os parágrafos, tudo. Mas o teor dentro, mesma coisa. Lá estava assim: e o sétimo anjo estará na terra, a primeira edição, no tempo desta vinda. Mas quando João comeu o livro, ele disse assim: o sétimo anjo está. Ele lia estará, mas ele dizia assim: já vem. Não adianta. Aquele espírito da ressurreição isolado, de esperar o irmão Brano para revelar, traduziu ali: estará. Ó, o 97 aqui, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada nesse tempo. Faltava o último membro entrar. Quem foi? William Branham. Foi o último membro. É que a última era da igreja, vamos ver Apocalipse aqui, Apocalipse 3. Eu gosto de falar disso aqui. Olha, 13 e 14. Fala da criação de Deus. Última era. Da nova criação de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Fim. Assim seja. Amém? É o fim. Você pregou e o povo disse amém, verdade. Então ele aqui é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que são os trovões? Que é o livro dos 7 selos. Mas o que são os 7 selos? É Cristo. Nascer do sol, 202. Bota o nascer do sol junto. Que são os trovões? Laodiceia 38. Ou então, na tradução da Voz de Deus, da página 295. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. São as revelações contidas nos 7 selos. Não são os 7 selos, são aquilo que contém, está ali nos 7 selos. Que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Surgido dos últimos dias, 262. A terceira puxada. Mas Deus disse para ele não falar. Nós estamos esperando aqui, não. Vamos ficar esperando. Mas já é passado. Foi passado. A terceira puxada foi. A primeira puxada foi cura. Nós não estamos mais na primeira puxada. A segunda foi profecia, também não estamos. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. O que são os 7 selos? Cristo. O mistério de Deus revelado. Revelado aonde? Em um homem chamado William Branham, o novo nome de Jesus Cristo. Laodiceia 38, tradução de Goiânia. Laodiceia 295, no livro das 7 eras da igreja.
os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Novo nome, a era terminou, são revelações contidas. Não há mais sangue no propiciatório. E assim por diante. 7º selo revelado, que é branda mesmo, são as revelações contidas ali no 7 selo. São revelações. Tem mais? Tem. Festa das trombetas. Agora nós estamos usando mensagem de 60 e depois de 63. Mas e as eras? Mombrana, elas só foram distribuídas depois de 63. Em 65 que ela foi impressa. Foi corrigida. Uma exposição, nem foi toda ela, foi só uma exposição das 7 eras da igreja. Agora, é um livro que foi agora comido e está sendo reprofetizado outra vez. É o que a igreja não quer aceitar, é isso. Não, a igreja quer o William Branham, ela quer o 7º anjo, mas ele não tem mais o livro. Não está mais na sua mão. Eu tenho que deixar gravado fitas, mensagens, por isso eu demoro 2, 3, 4 horas, que tenho que deixar isso gravado, armazenado esses alimentos. Porque a esposa de Cristo teria um ministério, o ministério da hora, que é a esposa. Ela é o ministério da hora. Ela é a mensagem da hora. Olha, quero dizer uma coisa a mais. Festa das trombetas, da voz de Deus. Atentamente. Agora, não perca isto. Com tremendo da mensagem do 7º anjo. O irmão Bruno não estava falando assim devagarinho como eu estou falando aqui. Mensageiro do 7º selo. O 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. Ele era o 7º selo ali. Wesley era o 6º selo ali na Inglaterra. Ele era o 6º selo. Mas a Inglaterra soube que ele era o 6º selo. A igreja metodista sabe que ele é o 6º selo? Não. Ele foi colocado na história como um dos mensageiros, mas não de Filadélfia. O Espírito Santo que colocou ele em Filadélfia. Ele foi contado com Knox, com Finney, com Moody, com os demais, pelas suas obras, pelo destaque que teve o seu ministério na Inglaterra. Nem foi que na América ele teve um fracasso, que não era o seu chão. Agora, ele tinha que ter um mensageiro para esse 7º selo, que tinha que ser o 7º selo mesmo. Por isso ele disse: eu te darei um sinal eterno. Sinal eterno. Mas, Senhor, não estou vendo. Quantos picos tem a montanha? 7.
Você sabia que o seu nome está escrito em todo ele? Teu nome está escrito lá. Você pensa que Deus estava brincando? Deus agora estava com a sua obra-prima, com a sua obra perfeita, conversando com ele, conversando com o seu Adão ali. Deus é perfeito em três. Vem Adão, vem Jesus, vem Brana. Quantas letras tem teu nome? Aí ele só lembra. B-A-N-H-E. Quando ele escreve ao doutor Liveu, ele diz: se você quer destruir aqui, se você não quiser colocar, ele está contigo. Mas B-R-A-N-H-M, perfeição. Brana era a última peça para fazer Deus perfeito. Agora, se não houvesse o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, para proclamar novamente essa mensagem, para falar as coisas contidas dos 7 selos, porque nós estamos falando o que está contido nos 7 selos. Tem muita coisa aqui nos 7 selos, mas nós estamos realmente falando o que está contido nele. A coisa principal que está contido nos 7 selos. Da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo, em Apocalipse 10, era o 7º selo. Até as 7 trombetas entre esses dois tempos. Ele era esse 7º selo mesmo. E ele falou em inglês. Ele já não falou em aramaico, nem em hebraico. Ele esteve aqui nesse século XX e falou inglês. Foi traduzido. Mas não que ele não conhecia os outros idiomas. Quando ele estava ali na Índia, ou na África, quando o intérprete, e ele parou o intérprete e disse: só um pouquinho. Eu falei isto e você falou aquilo outro. Ah, mas você não conhece o idioma? Eu disse: mas eu conheço o Espírito Santo. Billy Paul disse que ele parou o intérprete diante de milhares de pessoas. Era um outro idioma lá, africano ou indiano. E ele disse algo e o intérprete disse outra coisa totalmente diferente. Ele disse: só um pouquinho. Eu não falei isso. Eu falei isto e você falou aquilo. Gente, era a obra-prima estava na terra. A nova criação estava na terra. Deus estava na terra. Só que ele tinha outro nome. E o nome, até hoje, é desprezado. O nome de Jesus hoje não é desprezado. O profeta William Branham não é desprezado. Mas o novo nome é. Porque quando você fala em novo nome, muda. Quando você fala em Branham, não. Fala com o pessoal da primeira e segunda etapa sobre Branham. Agora, fala novo nome. Branham. Você fala Jesus com os trinitários, está tudo bem. Fala que ele é o único Deus. Muda. Você fala Jesus com o povo da dualidade, está tudo bem. Agora diz que ele é o único. Não. Ele é o
É assim que eles dizem. Aí vemos a diferença. Glória a Deus. Então hoje, vamos terminar aqui. Foi ele quem abriu esses selos. Ele é esse selo. Porque toda palavra é Cristo. 202, ao nascer do sol. Cristo é os selos que foram abertos. Cristo é os selos que foram abertos. Nós temos Deus em simplicidade, uma mensagem evangelística. Sua última mensagem evangelística, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Uma mensagem, ele mesmo diz aqui uma pequena mensagem evangelística, eu vou trazer nesta manhã, mas à noite ele traz a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Tinha um abismo. Aqui as eras, cá os selos. Cristo, a igreja, tinha que ter um no meio, parado na brecha, para unir em casamento o crente com a palavra, provando a sua palavra, 236. Moisés foi um que parou na brecha, João foi um também que parou na brecha. Ele teve que introduzir a Cristo nesse dia, por isso ele pregou ele pregou a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Depois ele prega parado na brecha, e parado na brecha foi aonde ele recebe o sinal eterno. E quando você lê parado na brecha, você vê que ele está realmente mostrando quem realmente ele era. Aí nós entramos nos selos, no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, e eles foram abertos dentro das eras. Os selos foram abertos dentro das eras. Quem eram os selos? Quem manifestava ele? Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, William Branham, o 7º. Por isso, quando chegou no 7º, ele disse: não foi revelado, não foi aberto. Diante daquela audiência, daquelas nações ali, estava ali. Aí ele veio e prega o desvelar de Deus, o poderoso conquistador está aqui. Teve uma Maraide para ver isso, teve um Neville para ver isso, pouquinha gente. Nos dias de Jesus, que Jesus nasceu, pouquinha gente também estava esperando ele. Não, a igreja toda esperava, mas quem viu foi poucos. Foi Isabel, Ana, Simeão, Zacarias, ficou até mudo quando o anjo falou com ele. Duvidou. Quantos pastores estão no mundo hoje? Não falam mais, eles não falam. Zacarias não falou mais, não pregou mais. O anjo deu até o nome de João. Tem muitos pastores mudos, eles não falam os 7 selos, 7 trovões, novo nome, não. Falam outras coisas, mas para a verdade eles estão mudos. Eram pouquinhos. Nesse dia não pode ser uma multidão. Aí você coloca toda a Bíblia a perder. Porque essa foi a última parte. Foi a última peça que foi colocada ali. Tinha o corpo, tinha a cabeça, só que não tinha pescoço. Estava faltando o pescoço. O pescoço é o profeta. Porque sem isso aqui não fala também.
Tinha que unir a cabeça com o corpo, então tinha que ter profeta, pescoço. Ficamos de pé. Pai Celestial, abençoa cada um dos teus filhos, dê a graça, força, bênção. Te agradecemos por essa escola dominical nesta manhã. Fortalece os teus filhos, ó Deus. Dê-lhes a graça, a bênção, a cura. Soluciona seus problemas. Senhor, ilumina para nós esses selos. Na medida que vamos lendo, na medida que vamos estudando, Senhor. Te agradecemos por tudo nesse dia. Nossa viagem a Santa Maria também, nessa tarde. O culto nessa noite ali de Santa Ceia com aqueles irmãos. Também ali no Monte Bonito, em Pelotas, com aqueles irmãos ali. Senhor Deus, guarda-nos na estrada, livra-nos dos perigos, dos acidentes.